Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, há este subitem denominado mediunidade gratuita. Neste capítulo, Allan Kardec reuniu temas que estão relacionados com a atividade humana que a leve a praticar a caridade, segundo padrões de espiritualidade superior. O dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e agora mediunidade gratuita. Então, curar, fazer preces, ir ao templo e utilizar a mediunidade são oportunidades para a espiritualização da criatura, ou não. Allan Kardec, ele inicia o seu extenso comentário a respeito desse tema, mediunidade gratuita, falando assim: os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então veja que a pessoa que reencarna com esta faculdade, que ela é essencialmente orgânica, ela não vai utilizar isto aqui em relação com o mundo espiritual para obter benefícios materiais. Não. Esta faculdade tem esta finalidade aqui, para ser intérprete dos espíritos. Com qual finalidade? Para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e para conduzi-los à fé. Saiu deste aspecto é utilizar a mediunidade para fins menos dignos, menos nobres, muito materiais, que prejudicam o médium e as outras pessoas, comprometendo-se espiritualmente. Daí então, mediunidade gratuita, porque Deus deu a estas pessoas um dom gratuito. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Para ter contato com os bons espíritos que venham através da mediunidade oferecer aos homens instruções, mostrar o caminho do bem e conduzir a fé. Para ter contato com esses bons espíritos, é necessário que o médium desenvolva as seguintes virtudes: a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Vou repetir isso aqui. São virtudes do médium requeridas para obter contato com os bons espíritos. Humildade, devotamento, abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então veja que ao médium cabe um esforço de transformação íntima muito grande, que, utilizada a mediunidade dentro deste contexto, a pessoa dará um passo enorme na sua evolução espiritual. Mediunidade é sintonia. Essas características do médium
o colocam em sintonia com os bons espíritos, de onde se obtém boas comunicações úteis que favoreçam os outros e ao médium. Como é a sintonia, o médium, ele pode ter sintonia com espíritos ligados à matéria. Veja o que Allan Kardec fala. Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Mediunidade é sintonia. Qual é a sintonia que convém ao médium? Aquela resultante da humildade, do devotamento, da abnegação, do mais absoluto desinteresse material e moral? Ou o interesse aos aspectos materiais da vida, entrando em contato com estes espíritos aqui? Certamente que é com os bons espíritos, não é? Mais adiante. Explorar alguém a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Qual é a sintonia do médium neste caso? É a sintonia dos interesses materiais. O médium está se comprometendo e vinculando-se aos aspectos materiais da vida, perdendo a oportunidade da evolução espiritual que uma encarnação como médium pode oferecer, não é? A oportunidade de evolução espiritual com a mediunidade é muito grande. A luta não é pequena, sabemos disso. Mas o resultado de evolução espiritual é extraordinário. Na época de Allan Kardec, na época de Moisés, havia muito abuso desta ligação de médiuns com o plano espiritual, fazendo ali comércio de todo tipo de natureza. Olha o que Allan Kardec diz aqui. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância e pela credulidade e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. Porque as pessoas muito materializadas estavam em interesse de utilizar esta mediunidade que existia naturalmente na época de Moisés e antes, sempre existiu, para obter benefícios materiais, não é? Então, Moisés viu o abuso daquilo e proibiu. Não que ele pudesse interromper a mediunidade do ser humano como uma coisa perversa, não. É que naquela época eram ainda muito embrutecidos. Atualmente, com os milênios que decorreram desde Moisés até Jesus e de Jesus até o Espiritismo, a humanidade evoluiu bastante, beneficiados com o Evangelho de Jesus e agora com o Espiritismo. Então a mediunidade se torna uma ferramenta extraordinária para a evolução espiritual da humanidade. Allan Kardec ressalta este aspecto da sintonia com os bons espíritos, destacando o seguinte: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E há um tipo de mediunidade que ele dá um destaque especial aqui. Olha só, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. É um exemplo. Então, o médium curador, ele está utilizando para curar
fluidos dos espíritos, dos bons espíritos. Como é que ele pode utilizar estes fluidos que não lhe pertencem e vender? E ele encerra num último parágrafo, fechando estes comentários assim: procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Se a pessoa for vender a mediunidade, certamente não estará em companhia dos bons espíritos. É simples assim. A pessoa está vendendo? Não espere que dali advenha comunicação de bons espíritos. Não virá. Né? Enfim, com estes pequenos comentários, esses breves comentários da análise de Allan Kardec acerca de mediunidade gratuita, nós concluímos a leitura do capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, para iniciar no próximo vídeo o capítulo 27, Pedi e obtereis. E o primeiro tema, qualidades da prece. Até lá então, que Jesus nos ampare e abençoe.